E aí, tudo bem? Estou muito feliz que você está aí sobrevivendo a um curso de teoria musical em pleno século XXI. Inclusive, o pessoal da Netflix vai ligar para você a qualquer momento aí, comprando os direitos autorais, né? E você vai falar para gente, através de alguma série aí, como é sobreviver sendo músico, estudante de música em pleno século XXI, nos dias que nós vivemos hoje. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre as figuras musicais ou as figuras rítmicas. As figuras que nós utilizamos para escrever as nossas partituras. Vamos lá, de vinheta. Vamos começar a nossa quarta aula. Se você não me conhece, meu nome é Stanley. Deixa eu colocar aqui para você o nosso slide. Ok. Então, teoria musical, aula 4. E vamos aqui trabalhar alguns parâmetros musicais para a gente começar a entender um pouco mais da escrita, do objetivo da escrita, da partitura, da teoria musical. São 4 parâmetros que nós temos na música, que é o de altura, de duração, intensidade e timbre. Altura é quando uma nota ela é mais grave ou é mais aguda, né? As vozes masculinas geralmente são mais graves, as vozes femininas geralmente são mais agudas, você tem instrumentos que são mais agudos, você tem instrumentos que são mais graves, né? Na própria bateria, né? Na bateria você tem lá o bombo que ele é mais grave, você tem a caixa que é mais aguda, você tem os tons ali que eles são afinados de formas de partirem, né, para o mais agudo, para o mais grave. Então, esses parâmetros de altura são os sons mais graves e sons mais agudos, né? Então, uma escala, por exemplo, ela parte de um som mais grave para um som mais agudo, e no exemplo que eu trouxe aqui, depois desceu de um som mais agudo para um som mais grave. Estamos trabalhando altura. Outro parâmetro da música é a duração, que são os sons curtos ou sons mais longos. Nessa combinação de sons curtos e sons mais longos, né, você tem os andamentos das músicas, você tem o ritmo das músicas, você tem uma música mais rápida, você tem um som mais curto, e essa combinação que nós vamos ter aí as diversas variações das músicas que nós temos hoje. Intensidade é quando o som está mais forte ou mais fraco. Quando o seu vizinho ele está aí, né, com o som no último volume, né, e de vez em quando dá até uma tremida na janela da sua casa aí, é porque a intensidade do som dele está forte, né, e quando você está tentando ouvir um sonzinho que está lá no fundinho, é porque a intensidade desse som ele está mais fraco. Então, às vezes a gente consegue, às vezes a gente costuma falar, né, no popular, a maioria você fala, né, nossa, mas esse som aí desse carro que passou agora está muito alto. Na verdade, não está alto, né? A intensidade dele que está forte. Então, mais aqui na música, né, quando nós vamos falar de volume, né, quando estivermos ali mexendo no volume, na altura né, no volume do rádio, na altura do rádio, nós estamos falando da intensidade da música. E o quarto parâmetro é o timbre, que é a qualidade da voz, né? O ser humano, nos nossos aparelhos fonadores, cada um tem o seu próprio timbre. E assim como a nossa digital ela nos identifica, o timbre de nossa voz também nos identifica. Existem pessoas, né, que são muito bons imitadores, mas se você prestar bastante atenção, aquelas pessoas que imitam a voz de alguém é sempre uma caricatura do que realmente a voz é. E hoje a inteligência artificial já avançou bastante e tem conseguido, né, enganar bem, vamos dizer assim, enganar bem a imitação da voz das pessoas, do timbre da voz das pessoas. Né? E com relação aos instrumentos musicais, cada instrumento tem o seu timbre próprio. O trombone tem um timbre que é esperado, o trompete tem um timbre que é esperado, o piano tem um timbre que é esperado. Os instrumentos de percussão, cada um tem seu timbre. Né? Você pegar uma bancada de percussão completa, né? Você vai desde o agogô, do xique-xique,
do tambor, do atabaque, e por aí vai, né? Dos diversos instrumentos de percussão, cada um tem seu timbre, sua característica própria. E quando nós estamos falando das figuras rítmicas, elas servem para nos informar sobre a duração. Duração, se o som vai ser mais curto ou mais longo, para saber, né, quando o compositor utiliza as figuras musicais, ele quer te informar o tempo de duração das notas. Então vamos aqui. Nome dessas figuras rítmicas. Eu aumentei aqui o tamanho do mouse, espero que você esteja conseguindo ver bem aí. Então, das notas mais utilizadas, são essas aqui que você está vendo no nosso slide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que você tem a semibreve, você tem a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. E acho assim, numa passada de olhos bem rápida, né, você consegue identificar muito bem a diferença entre elas, desde a semibreve até aqui a semifusa. Aí não preocupem em ficar decorando nada disso até agora, tá, gente? Estamos simplesmente apresentando as características das figuras rítmicas. Então você tem a semibreve aqui, que ela é uma bolinha bem redondinha. Você tem a mínima, que é uma bolinha, uma cabeça, né, como está mostrando aqui na figura. Você tem uma cabeça que é vazia e você tem uma haste, é a mínima. Na semínima, você tem uma cabeça que é preenchida e você tem a haste. Na colcheia, você tem a cabeça, a haste e mais o colchete. Cabeça, a haste e mais o colchete. Aí você tem uma colcheia, né? Tem tudo a ver. Semicolcheia, em vez de você ter um colchete só, você tem dois. A fusa, em vez de você ter um colchete, você tem três. E a semifusa, você tem 4 colchetes. E qual é a relação de proporção entre as figuras musicais? Elas acontecem da seguinte forma. A semibreve seria um inteiro, né? Ou a nota cheia. Se você dividir uma semibreve em 2 partes, você vai ter 2 mínimas. Se você pegar uma mínima e dividir, você vai ter 2 semínimas. Se você pegar uma semínima e dividir, você tem 2 colcheias e por aí vai, né? Então, a nota de baixo, na sequência que nós estamos mostrando aqui, ela tem a metade do valor da nota de cima. Aí você já começa a pensar assim, Stanley, você falou que seria fácil, né? Mas eu não entendi nada aí do que você está dizendo aí, negócio de proporção, da semibreve, da mínima. Então, tudo bem. Nós vamos agora para exemplos para a gente entender as figuras rítmicas, ok? Nós estamos agora numa partitura. Eu estou utilizando aqui o aplicativo Music Score, um aplicativo gratuito, muito bacana para a gente escrever as nossas partituras. Futuramente eu vou fazer uma série de vídeos só sobre esse aplicativo aqui para a gente aprender a utilizar e criar as nossas partituras, ok? De início aqui nós temos aqui a clave de Sol, e como em aulas anteriores a gente já aprendeu que a clave de Sol ela se assinala na segunda linha, e na segunda linha nós passamos a ter a nota Sol. E é a nota que eu vou escrever aqui agora. Vamos lá. Nós estamos começando a falar das figuras rítmicas, né? E vamos colocar aqui uma nota de 4 tempos, que é a semibreve. Vamos colocar, né, já que nós já conhecemos, né, que na segunda linha é a nota Sol, vamos colocar aqui a nota Sol na segunda linha. Tem um sonzinho de flauta aqui, o timbre de flauta que eu utilizei. Aqui em cima nós temos esse indicador aqui do beat, do andamento da música, que é de 80 batidas por minuto, 80 BPMs. Só para a gente ouvir aí, né, a velocidade, vamos lá. Então, cada beat desse, cada batido desse é de um tempo.
E nesse compasso que nós usamos aqui de 4x4, nós vamos falar especificamente sobre isso mais à frente. A semibreve ela vai preencher um compasso inteiro e ela vai soar desse jeito, durando exatamente 4 tempos. Vamos lá. Repetindo. Você percebe aí que ela dura exatamente 4 tempos. Então, nós escrevemos aqui no primeiro compasso, esse espaço aqui, a nota Sol. Vamos escrever uma outra nota agora aqui, só para a gente diferenciar. Vamos escrever a nota Lá e voltamos depois para a nota Sol. Ouvindo. Vou contar junto com vocês os tempos, tá? E nós vamos ouvir as notas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos cantar essas notas juntos? 1, 2, 3 e... Sol. Muito bem. Vamos modificar aqui, né? Nós vemos um exemplo de semibreve. Vamos ver agora exemplos da nota mínima, que é a metade da semibreve. Semibreve tem 4, a mínima tem 2 tempos. E vamos colocar uma nota Sol, para fechar aqui uma nota Sol de 4 tempos. Então, se a gente fosse fazer a leitura aqui, né, sem pensar na altura das notas, né, nós teremos aqui Sol, 2 tempos, Lá, 2 tempos, Sol, 2 tempos, Lá, 2 tempos, e um Sol de 4 tempos. Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Essa maneira que eu fiz aqui de falar o nome das notas sem alturas, isso eles dizem que é rezar. Vamos rezar as notas, e tem tudo a ver, né? Agora, sonoramente, como é que funcionaria isso, né? Lembrando, nós temos aqui a mínima 2 tempos, 2 tempos, 2 tempos, 2 tempos, e no final, uma semibreve de 4 tempos. Ouvindo, como é que fica? Cantando junto, vamos lá? Parando aqui, ok? 1, 2, 3 e... Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Muito bem, vimos aqui a semibreve, vimos aqui a mínima, e vamos pegar um exemplo também de semínima, para a gente seguir para frente. Não vou passar todas as figuras rítmicas, tá, gente? Nós vamos ver isso detalhadamente depois. Então, vamos ver aqui. Vamos apagar isso. E vamos colocar semínimas. Aí eu estou alternando aqui entre a nota Sol e a nota Lá para a gente perceber bem as notas que estão sendo utilizadas, tá? E para finalizar, vamos colocar de novo uma semibreve de 4 tempos na nota Sol. Ouvindo do início. Então você percebe aí que a semínima é uma nota para cada batida, uma nota para cada tempo. Cantando junto. Vamos ver se dá certo. 1, 2, 3 e... Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Muito bem. E esses aqui são alguns exemplos que nós fizemos aqui da utilização de figuras rítmicas já numa partitura, né? Parabéns, você acaba de ler a sua primeira partitura, se é que você nunca fez isso antes.
E já que estamos falando aqui das figuras rítmicas, nós precisamos também entender, como diz lá o Lulu. Você conhece o Lulu? Vamos colocar o nosso slide aqui. Está no slide? Ah, está no slide. Então o Lulu diz lá, né, que não haveria som se não houvesse o silêncio. Como é que é a música mesmo? Não haveria som. Ah, não existiria, né? Vamos corrigir o slide aqui. Existiria. Ok. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Então, meus amigos, a música ela é feita de sons positivos, figuras musicais que a gente escuta, mas existe aquele momento da pausa também. Né? Eu sei que tem muito músico por aí que não gosta de fazer pausa, né? Ele é incapaz de parar um pouquinho para dar a vez do outro tocar, né? Então é até uma demonstração de imaturidade em arranjos quando você pega um instrumento e faz ele tocar, repetir a música inteira. Até uma bateria, viu, senhores bateristas? De vez em quando vocês podem fazer um silêncio, vocês podem fazer uma pausa. E essa pausa também pode e deve ser escrita. Então, para que a semibreve você tenha a figura correspondente. Então, se a semibreve, naquele compasso, por exemplo, quaternário que a gente estava trabalhando, a semibreve vale 4 tempos, a pausa da semibreve também será de 4 tempos. Vamos lá na prática. Falando agora um pouquinho das pausas. Então, se nós temos aqui a figura positiva, que ela tem som, nós temos a figura negativa que não tem som, é o momento de silêncio, é o momento de não emitir som. Exemplo aqui da semibreve. Vamos colocar um compasso com a nota. Opa! Vamos colocar um compasso com a nota, um compasso sem a nota, outro compasso com nota, outro compasso sem nota, preenchida só com pausa, e mais um compasso voltando para a nota Sol, só para ter um exemplo aqui do uso da pausa. Então, ouvindo, como é que fica isso? 1, 2, 3, e... Então, perceberam aí, né, que nos compassos onde eu coloquei que a pausa desse semibreve é para ficar em silêncio. Talvez você esteja na dúvida, e esse beat ficou aí? Vamos tirar o beat para a gente ter exatamente a ideia de como é a utilização da pausa numa música. Vamos ouvir. 1, 2, 3, e... Vocês viram aí que o beat, né, o metrônomo que nós colocamos aqui, ele auxilia bastante para a gente não se perder na partitura. Então, esse foi o exemplo da semibreve. Tá bom, Stanley, e se fosse a mínima? Vamos aqui de mínima. Vamos colocar duas mínimas. Diferente, vou fazer uma mínima, uma pausa, uma mínima, aqui uma pausa, uma mínima e uma pausa. Só que nós vamos colocar a nota Lá e vamos fechar aqui com a nota Sol. Aqui nós vamos apagar. Muito bem. Ouvindo. 1, 2, 3 e... Pausa. Pausa. Muito bem. Vamos cantar junto isso aqui? Então, eu tenho aqui a nota Sol, nesse compasso de só 2 tempos de pausa. Nota Lá com 2 tempos, depois uma pausa de 2 tempos, e fechando aqui com a nota Sol de 4 tempos com uma semibreve. Do início, 1, 2, 3 e... Sol, Lá...
Som. Vou até tirar de novo aqui o metrônomo para a gente perceber, para a gente sentir a presença da pausa. 1, 2, 3 e... Então, esses, né, são exemplos da utilização de sons positivos e de sons negativos, que são as figuras rítmicas e as suas respectivas pausas. Um último exemplo aqui, só para a gente usar a semínima também, né? Vamos usar a semínima aqui. Vamos colocar... Vamos aumentar isso aqui para lá e fechando aqui. Então, rezando, se eu fosse rezar isso aqui, como seria? Sol, pausa, lá, pausa, sol. Vamos colocar o metrônomo e vamos ouvir. 1, 2, 3 e... Então deu para entender aí, né? Eu acho que está tranquilo, os exemplos nós fizemos até aqui. Vamos encerrando aqui por enquanto. E vamos lá, nossa vinheta final. Escolhe aí algum vídeo para você ver depois. Ah, se você não está inscrito no canal, não inscreve aí, pô. Dá um like, dá um joinha para nós aí. Um abraço, tchau.